Estamos de volta, senhores, falando hoje de mais uma teoria neoclássica da administração. Aqui nós vamos no nosso primeiro vídeo, ainda falando da parte 1 da teoria neoclássica, que é uma teoria muito extensa dentro da administração para nós compreendermos, né, os seus principais postulados aí. Começando já de cara com essa figura que é muito importante para entendermos a teoria neoclássica. Nós vemos aí uma máquina de escrever com um tablet acoplado, ou no caso hoje um smartphone acoplado aí à máquina de escrever. O que essa figura ela tenta passar um pouco para a gente aí, pessoal? De que você tem algo antigo, né, algo velho, digamos assim, sendo incorporado ou sendo modificado por algo novo, no caso o smartphone ou tablet acoplado aí à máquina de escrever. E é muito interessante esse exemplo para nós entendermos o quê? Que a teoria neoclássica ela é uma roupagem mais nova, ou seja, um redimensionamento, uma remodelagem daquela teoria que nós estudamos lá atrás, né? Se você observar nos vídeos anteriores aí, que é a teoria clássica. Então tem a teoria clássica, ela é moldada, ela é transformada, ou seja, ela adquire uma roupagem, uma ideia, um entendimento diferente. Para melhor, professor, sendo mais flexível, né, pessoal? Com certeza a ideia das teorias aqui é uma evolução cada vez maior. Ou seja, essa teoria clássica voltada, atualizada aos problemas atuais. Beleza? E aí, essa teoria neoclássica ela tem algumas ênfases. A primeira, ênfase na prática da administração. Professor, como assim? Pragmatismo, ou seja, a administração sendo prática. Conceitos, né, e alguns resultados palpáveis, concretos à administração. Ou seja, eu tenho um resultado, eu preciso medir esse resultado de maneira que ele seja algo mais concreto. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, a teoria ela só é validada quando ela é colocada em prática. Por isso eu tenho a ênfase no pragmatismo da administração. Na segunda aí, o segundo é a reafirmação de alguns postulados clássicos. Professor, como assim reafirmação de alguns postulados clássicos? Eu retomo aqui a teoria clássica, né, redimensionando ela para contingências da época atual e dando uma configuração um pouco mais ampla e flexível. O que eu estou falando aqui para vocês, pessoal? Estou falando aqui da administração tendo como base uma teoria mais clássica, porém ela se torna um pouco mais flexível. Essa é que é a ideia da neoclássica. Lembrando, neo, novo, clássica, uma nova teoria clássica. Beleza? Passando então, ênfase nos princípios gerais da administração. E aqui a gente tem o nosso famoso o quê? Pode ser, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, retomo esses nossos princípios clássicos da administração. Beleza? Professor, e como assim, né? Os autores clássicos eles se preocupam em orientar, né, o desenvolvimento de algumas funções e aqui os princípios gerais da administração eles são retomados aí com esse certo cuidado. Ou seja, transformando esses princípios clássicos em algo mais novo, de maneira mais flexível. E também retomando algumas coisas que ficaram lá na teoria clássica e que foram talvez um pouco alteradas ou distorcidas pela abordagem humanística da administração. Que é o que nós voltamos à ênfase nos objetivos e nos resultados. Aqui, pessoal, resultado é resultado, ou seja, tem objetivo e tem resultado, aí sim eu vou ter uma justificativa para a minha organização funcionar. Um exemplo aí, claro, né, de maneira que possa dar-lhe melhor entendimento, são os lucros, né, pessoal? Muita coisa se deixou para trás, tendo em vista a abordagem, que
tentou humanizar mais o trabalho e as relações sociais, mas se deixou um pouco esse lado do lucro. Pessoal, todos nós sabemos que as empresas funcionam baseadas em lucro. Então, cadê o lucro das organizações? Então, a ênfase nos objetivos e nos resultados faz com que nós retomemos a esse lucro que talvez fora esquecido outrora, ok? O ecletismo nos conceitos. Aqui, né, nós temos que os autores neoclássicos, eles absorvem, digamos assim, a teoria neoclássica, ela bebe na fonte de algumas teorias. Traz à tona a teoria clássica com toda as suas características, principalmente resultados, objetivos, lucro, a empresa funcionando, né, de maneira mais racional, digamos assim, porém um pouco mais flexível. Então, a roupagem que a teoria neoclássica traz da teoria clássica, ela torna a formação, né? Eu coloco aqui para vocês, define a formação do administrador da segunda metade final lá do século XX. Ou seja, algo muito atual que nós, se nós observarmos a história aí. E um dos principais autores foi Peter Drucker, né, dessa administração mais nova, administração neoclássica aí. Primeiro, quanto aos objetivos, né? Ou seja, a organização não vive por si só apenas na estrutura, mas visando também um meio social. Só um adendo aqui que é muito interessante você anotar que Peter Drucker é um dos principais nomes da mudança da administração, né? A administração saindo lá da administração clássica para se tornar administração contemporânea ali no final do século XX. Então, Peter Drucker é um dos grandes nomes aí, principalmente da teoria neoclássica, ok? O objetivo das instituição vai muito além das fronteiras da empresa. Então, Peter Drucker é uma das principais contribuições de Peter Drucker, que está nesse nome aqui embaixo que eu vou marcar para você, que é da sociedade. Então, Peter Drucker ele começa a olhar para a empresa não somente internamente, ou seja, mas para a empresa ter esse olhar externo, visando a sociedade como um todo. Tanto é que hoje, né, nós temos as empresas olhando para a sociedade, a responsabilidade ambiental, responsabilidade social da empresa, a inclusão que as empresas precisam de fazer no mercado de trabalho, ou seja, observando as diferenças, né, dos grupos sociais. Ou seja, Peter Drucker lá atrás, ainda no final do século XX, começou já a preconizar isso, ou seja, ele deu um olhar para a sociedade. Quanto à administração, a existência de uma estrutura administrativa aí dentro dos princípios da organização e o desempenho individual, né? No planejamento das decisões aqui, na ação dos funcionários também. Aqui é dada uma ênfase aos funcionários, às suas ações, ou seja, aos indivíduos, né, enquanto ser social, mas também individual. E aqui a possibilidade dele alcançar a sua própria satisfação dentro da empresa. Então, além de eu olhar externamente, como o Peter Drucker salientou, o Peter Drucker ele também salienta a ideia de você analisar o desempenho individual das pessoas, dos trabalhadores. E esse indivíduo ele vai buscar a sua satisfação, a sua autodeterminação, o seu empoderamento ali dentro da empresa. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, dar o seu joinha, o seu like aí nos vídeos. E vamos ainda falando da parte 1 no nosso próximo vídeo, falando ainda da parte 1 da teoria neoclássica da administração. Até o próximo vídeo, senhores!